pessoas ansiosas, que têm uma necessidade de controlar, tendem a ter dor mais na região cervical. E a dica, pessoal, é: façam esse exercício entre as atividades. É possível a ansiedade causar dor nas costas? E aí entra o nosso cérebro com um recurso que a gente tem, que é extremamente importante, que é a visão multifocal. Eu analiso várias possibilidades, e isso traz para a gente uma resposta melhor e adaptativa. Como a ansiedade causa dor nas costas? Você é uma pessoa ansiosa, você tem dor nas costas, e você já fez essa correlação? Já se perguntou, é possível a ansiedade causar dor nas costas? Sim, é totalmente possível. Eu sou o Rafael e hoje vamos falar sobre esse assunto. Qual é a relação da ansiedade com a dor nas costas? Como isso acontece de maneira fisiológica? O que acontece no nosso organismo? E algumas dicas para melhorar a ansiedade e possivelmente melhorar a dor nas costas, caso essa dor nas costas seja gerada pela ansiedade. A ansiedade é uma resposta de antecipação que o nosso cérebro faz a situações que elas podem ser consideradas um perigo, uma ameaça. Então, a ansiedade está muito ligada ao futuro, porque o cérebro projeta situações para antecipar, para trazer uma precaução, para antecipar uma situação e poder responder a essa situação. Então, é como se a gente tivesse um sistema sempre em vigilância, analisando as situações que podem acontecer, para que a gente tenha uma resposta melhor se caso uma situação acontecer. Mas o problema não é a gente ter a ansiedade, porque a ansiedade é um recurso que a gente tem maravilhoso. É uma energia, uma emoção, uma sensação que nos ajuda a trazer movimento para a vida. Por que movimento? Porque a gente fica ansioso por alguma coisa. A gente anseia por algo. Então a ansiedade é uma energia extremamente benéfica, que a gente vai ansiar por algo. Então eu estou ansioso para a apresentação, eu estou ansioso para produzir esse vídeo, para que chegue nas pessoas, eu estou ansioso para fazer tal coisa, eu estou ansioso, né? Eu tenho a ânsia, eu quero, eu tenho ímpeto, eu tenho a vontade, eu tenho um impulso da vida para realizar as coisas, para fazer as coisas acontecerem. Então é uma energia que também move a gente para o dia a dia. E é um recurso que o nosso cérebro usa para antecipar situações que podem ser consideradas ameaça. Então, por exemplo, eu tenho a ansiedade, eu tenho a ânsia, uma ansiedade natural, fisiológica, de querer ir para uma palestra, de querer dar uma palestra, de fazer um vídeo, ou eu vou me apresentar, ou eu vou apresentar um trabalho, eu vou conversar com alguém. E aí o que o nosso cérebro vai fazer? Vai trazer uma antecipação daquela situação, pensando nas possibilidades que podem acontecer. Isso traz para a gente uma resposta melhor e adaptativa. E aí entra o nosso cérebro com um recurso que a gente tem, que é extremamente importante, que é a visão multifocal. A gente para de ter uma visão dualista, entre o bom e o mal, entre o deu certo e o deu errado, e a gente passa a olhar para a situação de uma maneira ampla, observando, entendendo, compreendendo as possibilidades e se preparando para caso aconteça alguma coisa que seja diferente daquilo que a gente está querendo. Mas a gente sempre volta o foco para o que a gente quer. Então, a ansiedade é um recurso que o nosso cérebro tem, que a gente desenvolveu ao longo dos anos, tem a ver com o nosso córtex pré-frontal, que trabalha muito relacionamento, tem os neurônios espelhos e empatia. Então, a gente se envolve com outros, se envolve nas relações, e isso é super importante e saudável. Então, a ansiedade é um mecanismo que a gente tem de trazer um alinhamento e um preparo para o nosso dia a dia. Só que aí o que acontece? Começa a vir a parte que talvez não seja tão boa assim, que começa a acontecer da ansiedade. Primeiro, o nosso organismo gosta de memória. Lembra, ele faz memória por repetição e memória por intensidade. E ele gosta de memória para se tornar mais eficiente e com gasto energético melhor. E aí começam-se algumas questões. E aí a gente pode começar a ter o grande perigo da ansiedade, que é a ansiedade excessiva, aquela que vai começar a entrar e trazer um sistema de alerta constante. Então é como um sistema de vigia que a gente tem. Então tem um vigia ou tem um sistema de alarme, só que esse sistema de alarme, ele começa a tocar por qualquer coisa. Ele fica super sensível e qualquer ruído, qualquer coisinha ele dispara. Quer ver uma comparação? Pessoas que têm a rinite alérgica, o que acontece com elas? Quando tem alguma mudança no ambiente, ou algum pó, né, algum ácaro, ou alguma coisa que aparece no ambiente, quando entra esse ar no nariz, essa pessoa já entra com espirros constantes, e o nariz começa a expelir aquilo que tá, né, aquilo que entrou e que o organismo entendeu como invasor. Só que o sistema está altamente reativo. Então, para qualquer coisa que entrar
na inspiração pelo nariz, ele entende que é um inimigo e já começa a expulsar. E aí a pessoa tem a chamada rinite alérgica. Então, é um sistema imunológico hiperativo. Então, é a mesma coisa que acontece. O sistema que a gente tem desse recurso que é a ansiedade, ele fica em alerta. A gente começa a criar memórias e começa a trazer tudo como se fosse ameaça. E aí começa a se tudo tornar uma ameaça. Então, vamos entender melhor esse processo? Toda vez que a gente tem um sinal de ameaça, isso vai desencadear um processo que chama reação de estresse. O que é a reação de estresse ou proteção? É um sistema de alerta, e esse sistema de alerta vai proteger a gente. Então, ele vai preparar o nosso organismo fisiologicamente para bater ou para correr. Esse sistema é chamado de hipotálamo hipófise suprarrenal. Então ele tem a ver com o sistema endócrino, porque o nosso sistema endócrino ativa todo o nosso organismo, e esse é o sistema que vai fazer o quê? A reação de estresse, que vai liberar adrenalina, cortisol, os hormônios que vão preparar a gente para o desafio, para aquela emergência, para a gente atacar ou para a gente correr, que é um sistema de defesa. Esse sistema ele vai ser ativado toda vez que o nosso organismo, que o nosso cérebro, captar uma situação que ele entender que é perigo. Como que o nosso cérebro vai entender se uma situação ela é de perigo ou não? Baseado em memória. Então ele vai abrir rapidamente, isso o pessoal está falando que são frações, milésimos de segundo. Então o que vai acontecer? Ele vai abrir os pacotes de memórias que a gente tem e vai ver se aquela situação é uma situação de perigo ou não. Normalmente, a estrutura que vai fazer isso no nosso cérebro é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, e uma estrutura lá que ele tem que chama amígdala, que é a amígdala do cérebro, que é o centro do medo. Então, ali, ele vai buscar memórias para entender se aquela situação é uma situação de ameaça ou não. E aí desencadear uma resposta de ameaça ou não. Isso é muito rápido, isso vai acontecer muito antes da gente se tornar consciente da situação. Porque ele precisa manter a vida. Por que que tem pessoas que acabam se tornando muito ansiosas, né, e não conseguem sair desse lugar ou fica com dificuldade? A pessoa sempre refere, nossa, eu sou muito ansiosa, eu sempre estou ansiosa. E como isso vai, então, influenciar? Por que que isso influencia? Por que que tem pessoas que têm uma tendência a serem mais ansiosas e como isso vai gerar dor nas costas? Então, para a gente entender isso, a gente vai entender que a gente tem vários tipos de memórias. Então, o nosso organismo ele produz memória. E um dos lugares que ele vai produzir memória é na infância. Então, na infância, pessoal, a gente vai ter uma predominância da onda teta, que é a onda cerebral, uma das ondas cerebrais, e a onda teta atua na área da memória no hipocampo. A ansiedade, quando ela é ativada, né, como um recurso, uma ferramenta que a gente tem, as áreas cerebrais que se ativam perante a esse processo é o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala do cérebro. E aí vai ter uma relação entre essas estruturas para ter uma resposta mais eficiente. Quando a gente é criança, até mais ou menos uns 9 anos, a gente tem predominância da onda teta, essa onda cerebral, que é uma onda que vai atuar muito na absorção de memória. Então, ela ajuda na manutenção de memória a curto prazo e a longo prazo, e renovação da memória. Então, ela é uma onda de muita absorção, mas de pouco discernimento. Por isso que as crianças têm uma facilidade enorme de absorver informação. E então, o que acontece? Muitas crenças são desenvolvidas, então crenças são memórias, programações que são introduzidas na criança a partir da infância dela. Então são muitos tipos de crenças que vão sendo introduzidas na criança e ela não tem filtro. Então as pessoas que ela tem maior referência, maior confiança, ela vai absorvendo as informações. E ali podem surgir muitos programas memórias, né, que são introduzidas, e muitas memórias de medo. Cuidado, olha, você vai se machucar, olha, isso aí é perigoso. E a gente vai criando, acaba criando nas crianças, então a gente, quando criança também, os nossos pais, as pessoas que cuidaram de nós, podem trazer esses medos, e a gente vai se introduzindo nesses medos como crenças, essas memórias vão ficando armazenadas de maneira inconsciente. E na fase adulta, a gente desenvolve uma resposta de alarme constante. Então, esse pode ser um dos motivos. Então, começa a ter um alarme constante para situações, porque a gente projeta situações. Então, a ansiedade vai projetar, o cérebro projeta situações para trazer uma resposta, para se preparar para o que vai acontecer. Só que como ele projeta e a gente tem muita resposta de ameaça, e aí eu não falei, como que o cérebro entende se uma situação ela é de perigo ou não? Baseado em memória, ele vai recrutar as memórias e essas memórias vão ser acessadas. Se a gente tem programas que foram colocados ali, quando na nossa infância, sem a gente saber, de medo, de insegurança, esses programas vão ser
ativados, e aí quando eles são ativados, né, vão ser expostos em memórias, essas memórias vão ser ativadas e vão dizer essa situação é de perigo. E aí a gente passa a ficar em ameaça constante, sempre em situações futuras. E a pessoa começa a ficar com a mente presa sempre no futuro, tentando calcular o que vai acontecer, e sempre com medo, e ela vai ficar sob estado de estresse. E aí é o estresse crônico, ela fica ativada. E quando a gente está sob ameaça, a nossa capacidade de pensar, de discernimento é reduzida. E isso vai dificultar e vai atrapalhar com que a gente tenha respostas eficientes, respostas mais elaboradas mediante as situações. A gente passa a ser uma pessoa mais reativa. Eu vou falar aqui, eu vou dar outros exemplos, outras formas da ansiedade se tornar algo ruim. Mas deixa eu explicar aqui também por que ela dá dor nas costas. Né? Porque o começo do vídeo é isso e eu ainda não falei. Então, por que a ansiedade vai gerar dor nas costas? Porque as costas, elas têm um papel que é de sustentação. Então, toda a nossa região posterior, a musculatura, a coluna vertebral, elas têm o papel de sustentação, principalmente a coluna. E essa é uma musculatura que a gente chama de musculatura antigravitacional, que vai atuar mediante a gravidade. Então, ela está sempre contraída. E tem sempre uma parte dela que está contraída para manter o quê? A postura. Se não tiver isso, a gente desmonta, a gente cai, porque a gravidade está agindo sobre nós. Então, a lei da gravidade, a força da gravidade. Então, é uma musculatura que já está atuando constantemente e ela já é naturalmente mais tensa. Se a gente está com uma ansiedade patológica, que é essa necessidade sempre de estar se protegendo, tudo eu vejo como perigo, e isso são respostas inconscientes, a gente passa a entrar no estresse crônico e se mantém constantemente em alerta. E esse processo em alerta vai gerar tensão muscular. Lembra? Sobre reação de proteção, o nosso corpo se prepara para bater ou para correr. Então eu tenho que estar pronto para me defender. E aí o que vai acontecer? Essa musculatura vai ficar mais tensa. E qual é a musculatura que vai mais tensionar? A musculatura da região das costas. Por quê? Porque é a estrutura de tronco. Eu preciso me posicionar, então é a posição de me posicionar para ou eu vou correr ou eu vou atacar. Eu vou me defender. Então, é uma posição que tem que estar totalmente contraída. E isso é uma contração involuntária tensional mediante a resposta de estresse. Então, o que vai acontecer? Isso vai gerar tensão, vai diminuir, vai contrair as costas como um todo, vai apertar, né? Vai diminuir os espaços vertebrais. A gente tem os discos vertebrais que são como um amortecedor, né? Que vai ajudar a coluna ali com os impactos. Então, o que acontece? Isso tudo diminui os espaços, fica tudo mais tenso e vai começar a gerar dor nas costas. E dependendo da região, tem um significado, uma simbologia também. Então, por exemplo, na região da cervical, que é a região do pescoço, essa região é uma pessoa que vai somar a ansiedade com a necessidade de controle. Então, a pessoa que tem muita necessidade de controle, então essa pessoa deve ter muitos programas, muitas memórias que traz para ela que é seguro controlar. Então, situações que não dá para controlar são inseguras. Então, essa pessoa é uma pessoa mais controladora, que ela tem a necessidade de ver que as coisas estão tudo certinhas, tem que ter etapa, tem que estar tudo sob o controle dela. E por que a cervical tem essa característica? Então, uma das características da cervical que é de direcionamento de vida. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, tem um vídeo que eu falo sobre dor no pescoço, dor nos ombros e dor nos joelhos, e o que isso conta da sua história. Vai lá, assiste esse vídeo, deixar o link aqui na descrição, entra lá e assiste para você entender melhor isso. Mas a cervical, ela tem então uma questão de direcionamento e também vai estar ligado ao quê? Se eu me direciono pela cervical, quando eu olho, o corpo todo segue, então a cervical traz esse direcionamento, eu também controlo. Então eu quero controlar para onde eu vou, eu quero controlar como as coisas vão acontecer. E essa necessidade de controle, somada com esse processo da ansiedade, tende a trazer o quê? Então, pessoas ansiosas, que têm uma necessidade de controlar, tende a ter dor mais na região cervical. Pessoas que são ansiosas, que têm uma ansiedade crônica, com dor na torácica, que é a coluna aqui mais do meio das costas, essa parte mais do meio, que é a coluna torácica, ou dorso, que o pessoal chama, são pessoas que têm uma dificuldade mais de se posicionar escolhendo um lado, vamos colocar assim, é a pessoa que meio que fica em cima do muro. Por que isso? Porque a torácica, ela faz o que? Ela é um eixo, é um pilar de sustentação para a cervical e para a lombar se movimentarem. Então ela é mais fixa. E ela é mais fixa exatamente para ajudar as outras estruturas a se movimentarem mais. Então é uma pessoa que tem a característica de querer ser o suporte das outras pessoas. Então é uma pessoa que ela fica mais em cima do muro porque ela não é uma pessoa que tem a tendência de
tomar partidos, mas é uma pessoa que tem a tendência de querer ser suporte, de ajudar um aqui, ajudar outro ali. Então o que acontece? Uma pessoa que tem uma ansiedade crônica e tem essa característica mais de querer ser uma pessoa que dá suporte para todo mundo, pode ter começado a desenvolver a dor mais no meio das costas, mais na região torácica. E a pessoa que tem ansiedade crônica e que tem uma dificuldade de tomar decisões no sentido de escolher para onde vai, de caminhar, sabe, eu não sei bem se toma essa decisão ou não, pode começar a ter mais dor na região lombar. Porque a lombar, ela é um eixo de sustentação que vai permitir que as pernas andem, né, que as pernas caminhem. Então, essa pessoa que tem dificuldade de saber para onde que ela vai, de tomar a decisão, de falar, eu vou tomar a decisão, vou por aqui, né, mais no sentido de estrada, de caminho, de falar, são decisões que vão me levar a algum lugar, essa pessoa vai ter uma rigidez maior na lombar, e ela pode ser, então, uma pessoa com ansiedade crônica que vai ter mais dor na lombar. Ou também uma dificuldade de se curvar às situações, de se submeter às situações. Então, ela segura mais o corpo porque ela não quer se submeter. Então, a pessoa com ansiedade crônica, que em situações vinculadas à necessidade, eu vou ter que me submeter e eu não quero, ou eu tenho que ir para algum lugar, mas eu não sei direito para onde ir, elas tendem a ter uma dor maior na região lombar. E vários estudos na área da psicossomática já demonstram o quanto a ansiedade está ligada com dor nas costas. Tem vários estudos demonstrando a incidência de pessoas que têm dores com a ansiedade. E agora eu vou explicar, pessoal, um pouco mais sobre outras características, outros tipos de memórias que geram a ansiedade crônica, essa ansiedade patológica, no aspecto de tudo achar que é um perigo, né? O sensor, o nosso alarme interno, fica hiperativo e qualquer coisinha ele dispara. E aí sai esse sinal de perigo, e aí a gente passa a ter essa ansiedade, que eu chamo de patológica, que no sentido de uma ansiedade que se torna uma doença, se torna um problema, porque começa a trazer muitos danos, muitos problemas para a vida. Então, uma outra questão, pessoal, é uma hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, que é o eixo de estresse. O que quer dizer isso? Então, se você é uma pessoa que no trabalho está com muita demanda, muita exigência, o tempo todo está sendo cobrado, cobrada, ou você se cobra muito para conseguir trazer os resultados, principalmente vinculado a questões de trabalho, mas pode ser em qualquer situação em que você se sinta cobrado, cobrada, ou que você se cobre para você fazer, isso começa a gerar uma memória de repetição. É o tempo todo eu estou sob estresse, eu estou sob ameaça. E isso gera uma memória de tanto você estar naquela situação, o corpo faz o quê? Cria memória. Então a memória ela é criada por repetição e intensidade. Você passa a ter uma emoção de estresse, você está ansioso, ansiosa, porque você o tempo todo está se sentindo ali sobrecarregado, sobrecarregada, e aí o que vai acontecer? O corpo vai produzir memória, já que isso é uma realidade, eu faço todo dia, então o que eu faço? Eu automatizo para poupar energia e ficar mais fácil. O processo vai construir memórias e toda vez que o seu cérebro fizer uma projeção, ele vai abrir essas memórias e vai entrar em alarme rapidamente. E aí você passa a se tornar uma pessoa que vai ter a ansiedade crônica. Esse é outro processo. Nos estudos da Raquel Yahuda, que ela estuda muito as heranças de memórias que a gente tem. Então, são as heranças que são passadas através das memórias que vêm pelo DNA, que são as memórias transgeracionais ou os estudos da epigenética. Então, é o que a gente herda dos nossos antepassados, as memórias adaptativas. Então, a gente herda essas memórias para nascer adaptado para aquele ambiente. E aí, o que acontece? Nos estudos dela, ela percebeu pessoas que vivenciaram estresse traumático e depois tiveram filhos. De acordo com essas pesquisas, esses filhos nasceram com baixo nível de cortisol. Então, essas pessoas têm uma produção mais baixa do cortisol e uma hipersensibilidade ao cortisol. E o que isso faz? Isso faz com que a pessoa ela fique hipersensível, então qualquer situação, a mais banal que seja, desperta na pessoa uma reação exacerbada de proteção, de estresse, e aí ela tem uma resposta ruim àquele processo. E como ela tem um nível mais baixo de cortisol naturalmente, ela demora mais tempo para conseguir ter uma resposta mais eficiente na luta e fuga. Então ela vai se desgastar mais rápido, então ela vai ficar mais cansada, ela vai perder energia muito rápido e ela vai cair por um processo depressivo rápido mediante as situações de perigo. O que isso quer dizer? Não é que ela vai ficar uma pessoa depressiva, mas ela vai ter
ela não vai ter energia suficiente para combater a situação por muito tempo. Então, ela cai mais rapidamente, ela vai passar por uma situação e aí depois ela vai ficar extremamente cansada, vai ficar mal, né? Ela vai ter uma resposta de recuperação mais lenta, mais difícil. Então, pessoas que carregam esses tipos de memórias e são memórias inconscientes, elas tendem a ter uma ansiedade crônica e gerar esse sistema de alerta constante, tá? Então, se esse é o seu caso, se você percebe essas questões, né, esses sintomas no seu dia a dia, então é importante buscar ajuda para desbloquear essas memórias. Então, como que a gente desbloqueia memória transgeracional, essas memórias que a gente herda dos antepassados? Com a técnica da constelação familiar, que é uma excelente técnica para tratar esse tipo de memória, tá bom? A gente tem várias outras técnicas para ajudar. A acupuntura, que vai restabelecer a energia do corpo e também tratar as memórias. Só que a constelação familiar, como técnica, ela tem um efeito melhor nesse tipo específico de memória transgeracional. Então, pessoal, essas são algumas questões que eu estou trazendo para vocês, que pode gerar ansiedade, essa ansiedade excessiva, que é ruim, que traz respostas ineficientes para o seu organismo e que vai gerar dor nas costas, que era o objetivo desse vídeo, trazer para vocês o porquê a ansiedade gera dor nas costas. Então, expliquei para vocês e também trouxe para vocês outras perspectivas, o que faz a gente ter uma ansiedade excessiva, patológica, que traz danos para a nossa saúde. E a ansiedade, ela não traz só problemas com dor nas costas. Ela traz uma série de outros problemas, que quem sofre com ansiedade sabe disso. Além das crises de ansiedade, né? E aí a sensação de crise de ansiedade é a sensação que você vai ter um ataque cardíaco, você vai morrer, né? Então vem um pânico, vem uma sensação que você não consegue respirar, né? Então são crises de ansiedade. Então a gente tem uma série de questões que vão acontecendo dentro desse processo com a ansiedade. E o que você pode fazer, então, para melhorar um pouco essa ansiedade? E se a dor nas costas tiver uma consequência da ansiedade, ela vai diminuir. Um exercício muito bom, pessoal, que eu costumo orientar para os meus pacientes, para as pessoas que eu convivo, e que é um exercício que eu desenvolvi, que eu chamo de mergulho. Então, o que é o mergulho? O mergulho, pessoal, é um exercício para a gente acalmar a mente. Então, como que a gente faz esse exercício? Então, eu quero que você imagina que você está no mar ou numa piscina, tanto faz. Entra nesse mar ou nessa piscina e vai lá para o fundo. Então, vocês estão já no fundo desse mar, então esse mar está fundo, essa piscina está funda, mas é uma piscina de ondas e o mar também está com muita onda. E aí, imagina que você está nessa superfície. Então, nessa superfície, você vai estar bem agitado ainda. Agitada, por quê? Porque o mar está mexido, a água está mexida. E aí, o que você vai fazer agora? Então, com os olhos fechados, você vai agora mergulhar. Você vai ficar submerso, submersa nesse mar, nessa piscina. Então, mergulha. E aí, nesse mergulho, vocês até conseguem enxergar a superfície, mas vocês estão submersos. E nesse lugar submerso, você vai perceber que ele é silencioso e calmo. Então, lá na superfície, a onda ela tá agitada, né? Tá tendo onda tanto da piscina quanto do mar. Mas nesse lugar submerso, você vai perceber que é calmo e tranquilo. Sentiu que a sua mente, nesse momento, ela parou de pensar? Parece que estabilizou? Parece que deu uma calma? Já vem uma calma natural? Uma sensação de calma, de relaxamento? Olha o poder que tem esse exercício, pessoal. Se você não conseguiu, tenta de novo, vai para um lugar mais reservado, se tranque em algum lugar da sua casa e faz esse exercício com um pouquinho mais de calma, que você vai conseguir. Tudo é treino, tá bom? Tudo a gente treina. Quanto tempo é para fazer esse exercício? O tempo que a gente fez agora. 1 minuto, 2 minutos, não importa. O tempo que você tiver disponível para fazer isso, tá bom? E a dica, pessoal, é façam esse exercício entre as atividades. Então, por exemplo, eu estou lá executando um trabalho, eu estou fazendo alguma coisa. Terminei de fazer, mergulho, volto e aí eu começo a próxima atividade. É muito rápido esse exercício de fazer e muito eficiente. Ele traz uma sensação de calma enorme. Só de eu ter falado para vocês, eu já me senti mais calmo.
Aqui eu estava agitado, estava ansioso gravando esse vídeo, porque é a vontade de passar a informação, e aí eu já dei uma acalmada. Então, façam esse exercício, é muito importante, tá? Deixem aqui mensagem nos comentários. Se você ficou com dúvida do exercício, escreve para mim aqui. Eu posso fazer depois um vídeo para vocês, se vocês quiserem, só falando desse exercício. E também deixem comentários sobre a ansiedade, sobre se você é uma pessoa ansiosa ou não, se você convive com ansiedade, se você se identifica com as coisas que eu falei. E se você ficou com dúvidas, mandem mensagem aqui, que eu vou fazendo novos vídeos, ou vou respondendo a mensagem de vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal, e até mais.